Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Esse tempo todo aí, essa pausa, os irmãos já sabem, é para tentar me deixar mais bonito. Mas não, por isso cada vez demora mais, né? É brincadeira, irmãos. É quando a gente manda trabalhadores para a Seara, né? É quando nós damos uma melhorada na iluminação, na questão do áudio e também na centralidade ali da câmera que está gravando, para que fique para a posteridade, né? Os irmãos podem acompanhar as outras mensagens que estão expostas no nosso YouTube, ok? 1 Coríntios capítulo 3. Nós estamos pregando desde junho, sequencialmente, verso a verso, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a Escritura: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder lê-la, expô-la publicamente, com a liberdade que temos. Também queremos Te pedir pelas nações, onde essa liberdade ainda não acontece, não é real. E muitos irmãos têm sofrido por conta disso. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, Te pedimos que Tu abençoes as nossas crianças, a fim de que elas possam entender a mensagem na sua própria linguagem. O Senhor as edifique. Obrigado por esta noite, obrigado porque podemos Te oferecer tantos louvores, tantas orações, podemos ler a Tua palavra. Agora, Senhor, é hora de nós calarmos a nossa voz para ouvirmos a Tua. Faz isso, dá-nos a atenção devida, a compreensão, a fim de que saiamos edificados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a sessão que nós acabamos de ler, como os irmãos já vêm acompanhando, é continuidade. Mais uma vez eu lembro aos queridos que as divisões que são feitas aqui em negrito, inclusive capítulos e versículos, elas não estão nos originais em grego e também não estão nos originais em hebraico. Tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, as cartas, os textos eram lidos, escritos, né, de forma corrida. Então, cabe ao intérprete compreender quando o escritor está mudando de assunto. Neste caso, a Sociedade Bíblica do Brasil, assim como outras sociedades bíblicas pelo mundo, nos ajudam a fazer essa divisão de forma que a gente consiga encontrar o texto com mais facilidade. É claro que isso também pode nos prejudicar um pouco, embora a intenção seja muito boa, de maneira que a gente faça uma divisão equivocada. Eu digo assim, quando a gente pensa que mudou o capítulo, então vai começar uma nova história. Não, Paulo está dando continuidade, nós estamos vendo o mesmo problema. Ele apenas está teologizando sobre o assunto em algumas partes, em outras ele está sendo bem prático,
mas a temática é a mesma. Havia na igreja de Corinto uma divisão, uma facção, por conta, talvez, de preferência de pregadores e de personalidades. Paulo foi o plantador da igreja. Apolo foi o pastor posterior. Paulo era muito bom escrevendo, mas dizia-se que ele não era tão bom falando. Aconteceu até uma certa ocasião em que Eutico, né, estava sentado numa parte alta, né, e de tanto demorar-se, né, prolongar-se, diz o texto lá em Atos, Paulo no sermão, que ele caiu, né, e veio possivelmente a morrer, e houve ali uma ressurreição, né? Alguns irmãos gostam muito desse texto lá de Eutico, que diz, está vendo que é bíblico dormir no sermão? Né? Eutico, o problema é que o apóstolo Paulo não está aqui. Então, se você dormir, por favor, tente se segurar na cadeira para você não cair, tá bom? Mas brincadeiras à parte, isso mostrava assim que Paulo talvez não fosse tão bom na sua retórica, talvez. É claro que o próprio texto defende Paulo dizendo que o sermão tinha sido prolongado, né? Então, um sermão muito longo talvez leve alguém a ficar cansado. Isso é uma coisa natural. Quando eu não prego e sento para ouvir os irmãos pregarem, quem mais boceja sou eu. Quem mais boceja sou eu. E eu já sou bonito, e bocejando eu fico mais bonito ainda. É tão interessante porque quando você está falando, quando eu estou pregando aqui, observem, eu estou movimentando as minhas mãos, eu estou movimentando a minha boca, eu estou movimentando os meus olhos, né, quando estou olhando para vocês, eu estou em pé. Então, tudo isso facilita para que eu fique aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Já vocês estão aí sentados. No máximo, vocês vão dizer um amém aqui ou ali. Não é verdade? Então, é natural que, pela inércia, né, inércia parcial do seu corpo, haja um relaxamento. Né? Então, não tem nenhum problema em você, de repente, dar uma bocejada na hora do sermão. Eu não fico triste com você, não, de forma alguma. Eu já vi uns 3 aqui e não estou triste. É um glória ao Pai, um glória ao Filho e outro glória ao Espírito. Né? Agora, cuidado, se você cair, eu não garanto a você. Viu? Alguns irmãos estão recebendo a mensagem, né? Eu não garanto a ressurreição, então se cuide aí, se segure. Já Apolo, irmãos, dizem que ele era muito bom na retórica. E havia um terceiro grupo, que era o grupo de Cefas. E nós não sabemos por que havia um grupo dedicado a Cefas, que dividia a igreja, porque Cefas, que é Pedro, possivelmente nunca pisou em Corinto. Mas, como eu falei para os irmãos, há a possibilidade da igreja de Corinto, que era muito apaixonada pela retórica, acreditar, receber, né, a mensagem de que Pedro pregou lá em Jerusalém e 3.000 pessoas se converteram. Então eles disseram, nós gostamos de um pregador assim, que arraste multidões. E havia um quarto grupo, que era o grupo de Cristo. Eles diziam, nós não somos nem de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo, nós somos de Cristo. Acredita-se que esse era o pior grupo que tinha, porque além de dividir, eles descredibilizavam toda a liderança que Deus havia estabelecido anteriormente. Pois bem, por conta disso, os irmãos da casa de Cloé foram até Paulo e denunciaram o que estava acontecendo na igreja. A liderança não tomava conta disso. O grupo se dividiu, a igreja se dividiu em 4 grupos. Apaixonados pela retórica, eles levantavam a bandeira dos líderes da igreja. Paulo, então, vai usar de vários argumentos. Infelizmente, eu não vou poder voltar a todos esses argumentos por conta da hora. Mas Paulo vai usando argumentos assim muito fortes, lembrando aos irmãos que o poder está na mensagem do evangelho e não no mensageiro em si. E agora Paulo vai dar uma ênfase ainda maior a esse respeito. Inclusive, Paulo vai lembrar os irmãos de Corinto, estes que eram, assim, gostavam de valorizar excessivamente homens, e talvez também autoridades e pessoas que tinham prestígio. O apóstolo Paulo vai lembrar, olhem para vocês, vocês não foram chamados muitos nobres, nem muitos sábios, nem muitos poderosos, porque vocês estão aí valorizando os pregadores, mas na verdade o poder está no evangelho, que é poderoso para salvar as pessoas e mais. A lógica de Deus é salvar as pessoas mais improváveis.
Tem lá os sábios, Deus escolhe salvar os que não são tão sábios. Tem lá os poderosos, aí Deus vai e salva as pessoas que não são tão poderosas. Porque a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Dessa forma, então, o apóstolo Paulo tenta pastoralmente, mas também com muita força. Essa é uma questão muito interessante a observar na abordagem de Paulo. Paulo é pastoral, Paulo é cuidadoso. Paulo diz que eles são a igreja de Deus, que eles são santificados. Era uma igreja cheia de problema. Foi a que mais deu dor de cabeça ao apóstolo Paulo. Mas Paulo cuida deles com muito cuidado. Ele sabia que era a igreja de Corinto, estava numa região difícil. A cidade de Corinto era uma cidade muito complicada, com muita prostituição, com muita idolatria, paganismo, uma série de dificuldades. Então Paulo, embora seja duro com a igreja, ele também é muito amoroso. É claro que depois a gente vai ver o caldo ficar mais grosso, e aí Paulo dá uma apertada maior, como nesse texto aqui. Paulo vai usar de figuras aqui, que são, na verdade, para trazer uma certa disciplina para a vida da igreja, uma correção. Paulo agora vai dar uma puxada mais forte na orelha dos irmãos de Corinto. Vamos ver então o que é que ele diz aqui. Paulo diz assim: eu, irmãos, o argumento anterior, só para os irmãos lembrarem, é que Paulo diz assim: eu podia ter usado de palavras de persuasão com vocês. Só para a gente entender o contexto, tá, irmãos? Paulo diz assim: eu poderia falar com vocês de forma sábia, segundo a sabedoria humana. Esse é um detalhe importante, porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem muito inteligente, era um homem muito sábio. Paulo mostrou que conhecia os filósofos da época, e a Grécia estava repleta deles, né? A sabedoria greco-romana era muito famosa, eles discutiam a respeito de filosofia, e Paulo demonstra que conhecia filosofia em alguns textos aqui, mas Paulo diz: eu preferi largar toda a sabedoria, toda a persuasão humana para apresentar para vocês apenas Cristo e este crucificado. Agora, eu poderia chegar para vocês com uma linguagem que vocês ficassem admirados. E eu lembro que eu falei para os irmãos algumas coisas, né? Só lembrar para vocês. Certa vez, numa aula de filosofia, lá numa pós-graduação do seminário, eu estava do lado de uma senhora, né, já idosa, e era aula de filosofia, e o professor estava falando lá um monte de coisa que eu confesso que eu não entendi muito bem, mas ela disse para mim assim: pastor, o bom da aula de filosofia é que a gente não entende nada e finge que está entendendo, né? E eu achei muito engraçada aquela palavra dela. Ela era uma figuraça, né? Ela é uma figuraça até hoje. Mas essa palavra dela me deixou assim, refletindo, né? Às vezes as pessoas gostam de discutir o abstrato, né? Aquela historinha de discutir quantos anjos cabem na cabeça de um prego, né? E se discutia mesmo. Então, a sabedoria humana, é claro que ela é dada por Deus, mas o homem manchado pelo pecado pode desviá-la de forma que ela vá para níveis absurdos, assim, de incompreensão, de falta de critério, de necessidade, de realidade, bem, coisas desse tipo. Paulo diz: eu podia chegar até vocês com linguagens assim. E aí eu falei mais uma vez gostaria de lembrar aos irmãos que eu falei na semana passada, que Lutero tinha um cuidado de, quando pregava, fazer com que a pessoa mais simples da igreja pudesse entender. Os irmãos aí devem lembrar, né, 500 anos, a Alemanha, né, da época de Lutero, não era uma Alemanha alfabetizada ou completamente alfabetizada, né? Então havia pessoas muito simples na igreja, e ele usava o exemplo da lavadeira, aquela que fazia o serviço mais difícil. Ele dizia: se a lavadeira da igreja conseguir compreender o que eu estou pregando, eu estou satisfeito. Então veja, eu não estou falando de anti-intelectualismo, ok? Nós não estamos pregando que ciência não é nada, que sabedoria não é nada, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. E essa é a mensagem principal da igreja. E que nós devemos ter cuidado para não estarmos discutindo coisas que não têm nenhuma relevância, nenhuma necessidade, enquanto não anunciamos a mensagem do evangelho. E aí a gente acaba admirando gente que fala coisas que nós não entendemos e desprezando e deixando o encanto pelo evangelho do lado. Falei um pouco sobre isso na semana passada também. Os irmãos podem conferir, aqueles que não estavam
no nosso YouTube, que está à disposição. Então Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja, irmãos, aqui é bem importante a gente entender esses termos, né? A ideia de espiritual aqui é a ideia de maduro. E a ideia de carnal aqui é a ideia de imaturo. Com pessoas que estavam ainda muito ligadas às coisas antigas. E Paulo diz: eu queria, depois de 1 ano e meio tendo estado com vocês, depois de vocês terem recebido tantos dons, né, e terem admirado tantos pregadores, eu queria que tudo isso tivesse gerado em vocês maturidade. Mas não é o que está acontecendo. Veja, irmãos, tem umas coisas que nos impressionam mesmo, né? Tem pessoas que estudam, se dedicam, mas que falham nas coisas elementares. Então, às vezes, o cara quer discutir aí infralapsarianismo, supralapsarianismo, nessas questões aí da predestinação, aquele negócio assim, sabe, uma viagem danada, e ele quer resolver em 5 segundos o que Agostinho discutiu com Pelágio a vida toda, o que Calvino e Armínio, e todas essas coisas assim, ele quer resolver rapidinho, e ele quer discutir aquilo ali, mas ele não quer pensar sobre as coisas mais simples, fazer a devocional dele. Então vejam, às vezes até mesmo a sabedoria bíblica pode ser, e teológica, pode ser uma rota de fuga para quem não quer encarar a realidade. O homem natural tem essa capacidade de fazer, ao invés de fazer de Deus alguém objeto da sua devoção, do seu amor, passa a ser apenas objeto da sua curiosidade. E aí ele deixa de ter um relacionamento com Deus para ficar teorizando sobre as coisas de Deus. Não lembro daquilo que Paulo falou: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e são os seus caminhos. Então, de fato, Deus é muito profundo, e não é que nós não devamos mergulhar, mas existem etapas do conhecimento de Deus, e a mais simples delas, e fundamental e elementar, é que Jesus Cristo veio para restabelecer o nosso relacionamento com Ele, para nós termos comunhão com Ele. Você pode morrer sem conhecer as teses teológicas mais importantes da história, mas você não pode morrer sem conhecer Jesus e este morto crucificado. E era isso que Paulo estava dizendo para os irmãos aqui de Corinto. Vocês estão aí bajulando pregadores, retóricos, filósofos, e eu estava aqui querendo dar a vocês alimento sólido. É interessante isso. Paulo teria o maior prazer em escrever para esses irmãos sobre boa teologia, para que eles aprofundassem, para que eles pudessem mergulhar cada vez mais em profundidade no ser de Deus, no conhecimento de Deus. Mas Paulo tinha que voltar, e ao invés de dar um pirão forte, tinha que dar leite. E os irmãos sabem bem que você não pode dar um bebê pirão forte, um bebezinho. Ele pode ter várias dificuldades com isso. Então tem que ser o leitinho até o tempo que ele vai ganhando maturidade. Só que também é muito feio quando alguém se torna grande e fica só no leitinho. É infantil, porque não nutre, não satisfaz, não promove crescimento. E aí vem as teses, né, dos cientistas: se pode tomar leite, se não pode tomar leite. Aí eu não sei, vocês pesquisem aí no Google e vocês vejam aí se pode tomar ou não pode. Agora, uma coisa é certa: de leite o homem não pode viver. A gente precisa de alimento sólido. E Paulo queria dar para os irmãos de Corinto coisa forte, para que eles pudessem crescer. Paulo diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Verso 2: porque ainda não podíeis suportá-lo. Veja, naquela época, foi quando Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, Atos capítulo 18.
Paulo volta dessa segunda viagem missionária, volta para Jerusalém, passa um tempo lá, e aí recebe as informações, e Paulo estava assim, com muita vontade de dar alimento sólido, mas Paulo diz: eu não pude dar nem enquanto estive entre vocês, porque vocês ainda eram meninos, e eu saí, vocês tinham doutores na igreja, vocês tinham mestres na igreja, vocês tinham todos os dons, nada faltou para vocês, mas ainda hoje eu não posso dar. Veja o que o texto diz no verso 2: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Qualquer coisa mais sólida que Paulo tivesse, eles iam ter uma indisposição espiritual. Verso 3. Qual a acusação que Paulo faz então? Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vejam, eles estavam querendo discutir as coisas profundas, mas não estavam aprendendo e vivendo as coisas básicas, que é viver em comunhão com os irmãos. Veja o perigo, queridos, veja o perigo de nós nos apaixonarmos por discursos, por pregadores e pela própria teologia e nos esquecermos das coisas simples da vida. É por isso que não é raro, inclusive nós vemos pastores, doutores, que tratam mal suas esposas, que tratam mal seus filhos. O cara conhecedor, ele é um doutor, mas em casa ele é um bruto, ignorante. Que conhecimento é esse, irmãos? Que não desce a realidade da vida. Na igreja de Corinto o problema era esse: os irmãos queriam mais conhecimento, mais filosofia, mais teoria, mas não conseguiam amar um ao outro. Se dividiam por causa disso. Que coisa impressionante, né? Você ser capaz de conhecer um monte de coisa, mas sua sabedoria não servir para você ser amoroso, tolerante, paciente com o seu irmão. É por isso que lá no capítulo 13, Paulo vai dizer: ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja que a gente vai chegar lá no 13, né? É o ápice da carta de Paulo. Eu já estou adiantando porque Paulo está preparando a igreja para esse argumento. Paulo vai dizer: passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. E vai falar sobre o amor. Então, meus irmãos, vejam como é simples o evangelho, né? Veja, mais uma vez, não é uma pregação anti-intelectual. Pelo contrário, quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais você puder se aprofundar, melhor. Desde que você não vacile nas questões básicas da vida cristã. E muitas pessoas se atrapalham nisso. Começam a conhecer filósofos, teólogos e tudo mais. E vão se esquecendo de fazer sua devocional, de amar suas esposas, de zelar pelo cuidado, de zelar pela educação dos seus filhos, de amar o seu vizinho, de estender a mão ao necessitado, de ser paciente e tolerante com o irmão da igreja. Essas são as questões mais importantes. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O mandamento não é você conhecer Agostinho. O mandamento não é você conhecer João Calvino. Não tem esse mandamento na Bíblia. O mandamento é você amar a Deus e amar o seu próximo. Todas essas coisas são um resumo da lei de Deus. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo diz então: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que estáis andando segundo homens? Eles eram homens. Paulo está falando dele mesmo, irmãos. Essa é uma questão legal, né? Porque Paulo não está dizendo assim: olha, não sigam fulano nem Beltrano. Paulo está dizendo: não sigam nem a mim. Porque vocês estão me colocando no pedestal no capítulo 1. Paulo diz assim: eu não batizei nenhum de vocês, a não ser os da casa de Estéfanas. Apenas isso, mas não sei porque vocês estão me colocando no pedestal. Eu não sou ninguém. Quem é Paulo? Observe aqui o argumento dele. Quem é Apolo? Quem é Paulo? E aí Paulo vai dizer quem ele é.
servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo diz: eu sou só um escravo de Cristo, vocês estão me colocando no pedestal. Esse aqui é um excelente argumento contra a idolatria que é comum no romanismo, não é verdade? Veja Paulo dizendo aqui: eu não sou digno de ser colocado em pedestal nenhum. Eu não posso fazer nada por vocês, eu sou apenas servo. E o que eu servi a vocês, que foi pregando o evangelho, foi conforme o Senhor me concedeu. Eu de mim mesmo não teria capacidade nem de fazer isso por vocês. E vocês estão me levantando. Levantem o nome de Jesus, né? O nome precioso do Senhor, porque eu não sou nada. E nós vamos ver isso, irmãos, essa atitude de Paulo, vamos ver essa atitude de Pedro, de Paulo junto com Barnabé, quando foram adorados, depois que fizeram um milagre, pelo poder do Senhor. Eles dizem: nós somos homens iguais a vocês. Quando eles foram adorados, né, como Júpiter e tal, eles dizem: foi exatamente contra isso que a gente veio pregar, contra a idolatria no meio de vocês. Aí a gente opera um milagre e vocês vêm nos adorar. Então Paulo diz assim: eu sou apenas um servo de Cristo. Irmãos, lembrem disso. Pastores não são super-homens. Tem muito pastor se atrapalhando pela falta desse zelo aqui de Paulo. Gostam de ter o ego massageado. Às vezes alguns irmãos também exageram. Pastor não pode colocar nada no Instagram, que a turma está lá compartilhando e fazendo aquele... Cuidado com isso, fã-clube de pastor, cuidado, irmãos. A gente tem que ter um zelo, um respeito, um amor, uma admiração, não há nenhum problema, interação. Mas cuidado, alguns irmãos têm caído por conta disso. Não foi nisso que caiu Satanás? No orgulho. E muitos outros têm caído depois dele nessa mesma falta. Tem deixado de dar a glória a Deus e tem buscado a glória dos homens. E tem se apaixonado por ter seguidores nas redes sociais e essas coisas todas. Tome cuidado para que você também não seja uma pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Ore a Deus, peça sabedoria e diga assim: no que depender de mim, eu vou manter o meu pastor humilde. Não é humilhado, tá, irmãos? É humilde. Não precisa humilhar o pastor também, não. Mas mantém ele humilde. Cuidado. Não precisa chaleirar, não precisa... Não. Os irmãos me conhecem aqui, sabem como é a minha prática. Se é a fila do café do acampamento, eu vou para a fila normal. Não, o pastor não pode enfrentar a fila. Claro que posso. Não, porque o primeiro é do pastor. Não. Se eu como você, às vezes nem como. Porque para mim a prioridade é a igreja. Então, cuidado. E eu não estou falando isso para minha glória. Eu estou falando isso que os irmãos me conhecem, sabem quem eu sou. Não gosto de ser colocado em pedestal. Não me chalere, que eu não tenho nada para dar a você. Se você olhar a minha conta, você chora. Então não me chalere. Não, eu não tenho nada. Eu só posso oferecer a você amor. Mas se você está faltando amor, eu posso lhe dar. Mas não me coloque no pedestal. Em nome de Jesus, não faça isso comigo. E nem faça isso com outros pregadores. Porque algumas pessoas não sabem lidar com isso. Paulo diz assim: eu sou apenas servo, que preguei, vocês creram, e tudo isso aconteceu porque foi o Senhor que concedeu a mim e a Apolo esse privilégio, somente. Então nós somos quem somos, esse é o argumento de Paulo, pela graça de Deus. Então toda a glória seja dada a Deus. E aí Paulo exemplifica, né? Eu plantei, Paulo foi o plantador da igreja, como eu já falei para os irmãos. Apolo regou. Apolo era bom pregador, bom mestre. Veja que ele não cita Pedro, né? Interessante, né? Talvez por aquele argumento que eu falei. Embora Pedro tenha sido muito importante, claro, né, irmãos? Lá na igreja em Jerusalém, tal, Pedro foi importantíssimo. Nós não teremos esse mérito. Mas em Corinto, talvez ele nunca tenha pisado. Não sabemos por que, então, a igreja é dividida. Então Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então veja que não tem nenhum problema em um pastor ser chamado de plantador e outro ser chamado de regador, né?
no sentido de que é aquele que edifica a igreja. Mas tudo quem faz é Deus, porque é Ele quem concede os dons, é Ele quem concede os talentos, é Ele quem fortalece na força do Espírito Santo. Então tudo vem de Deus. Paulo diz, não sei porque vocês estão dando glória a homens, de modo que, verso 7, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas quem é alguma coisa? É Deus, Deus que dá o crescimento. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então, irmãos, Fragoso não é fruto do trabalho de Diego. Isso é um erro gravíssimo. Nem da equipe de plantação que veio conosco. Fragoso é fruto da graça de Deus. Ninguém nunca imaginaria uma igreja neste bairro. E nós estamos aqui há 15 anos. E agora Deus está nos dando a oportunidade de plantar um trabalho em Abreu. Não, mas é porque a equipe lá que é muito boa. De fato, os irmãos são muito bons. Dou glória a Deus pela vida de cada um, os líderes que Deus tem levantado lá em Abreu e Lima. Mas não é por causa deles que o trabalho está crescendo, não. Está crescendo porque o Espírito Santo está operando como lhe apraz. E o vento sopra onde quer. O que é que nós somos, então? Servos. Um está plantando, o outro regando posteriormente. Mas o crescimento vem de Deus, portanto a glória seja dada a Ele. E é assim na história da igreja. Tanto que nós passamos. E alguns nem lembrados são. E Deus faz assim, como Ele quer. Bem, no verso 8, para encerrar, Paulo diz assim, ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, aqui é coisa boa, segundo o seu próprio trabalho. Aqui é interessante, irmãos, veja, Paulo vai dizer que ele e Apolo, que plantaram e regaram, não são nada, que a glória é toda dada a Deus, que eles são servos. Agora, como servos, Deus é poderoso para galardoar, ou seja, presentear, abençoar com bênçãos inexplicáveis, humanamente falando, aqueles que se dedicam ao ministério. Pronto. Então, se for com o objetivo de glorificar a Deus e obter bênçãos no tempo futuro, na eternidade, aí Deus se alegra. De fato, os nossos serviços aqui estão contando não para a nossa salvação, mas para o nosso galardão. O nosso galardão. A salvação nós recebemos pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus. Não é das nossas obras, desculpem, para que ninguém se glorie. Vem de Deus e nós não temos poder algum sobre ela. Agora, as nossas obras contribuem para o peso da nossa coroa, a coroa que Deus está preparando para nós. E isso, cada um de nós. As irmãs que oram, os irmãos que oram, os presbíteros, os diáconos, as tarefas que podem ser mais simples, os missionários que vão aos campos, os irmãos que fazem um trabalho da limpeza, da manutenção, seja qual for o trabalho, por mais simples que seja, mais dos bastidores até aqueles que vão para os holofotes, Deus está anotando, contabilizando, e todo o serviço feito para a glória dele, com sinceridade e com amor, está recebendo uma pedrinha na coroa, e Deus está prometendo grandes bênçãos na eternidade. Esse é o galardão. Muito se discute sobre ele, o que seria o galardão. Nós não temos essa informação, mas nós sabemos que é uma bênção que Deus reservou para a eternidade, segundo as obras de cada um no serviço do Senhor. Então Paulo disse, para encerrar o argumento, porque de Deus somos cooperadores, não somos operadores, somos cooperadores. Quem opera é quem? É Deus. Nós cooperamos. Essa é a cooperação, é a nossa participação.
Deus é quem faz a obra. Nós somos seus auxiliadores. Somos a lavoura de Deus. O edifício de Deus sois vós, né? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vocês são aqueles que recebem os nutrientes, né? E a edificação. São duas figuras que Paulo usa aqui para a igreja, né? Lavoura de Deus e edifício de Deus. Cada uma dessas figuras aqui tem suas particularidades, né? A lavoura é aquela que recebe o nutriente e frutifica, e o edifício é aquele que tem a base e é construído cada dia mais. Meus irmãos, eu queria encerrar com algumas aplicações práticas e sucintas. Primeiro, lembrar aos irmãos que a vida cristã, ela necessita fundamentalmente do processo de crescimento. Assim como uma criança, como um ser humano, quando nasce, se objetiva a sua alimentação, a sua nutrição para a sobrevivência e para um crescimento saudável, a Igreja do Senhor também está nesse processo, tanto coletivamente como também cada crente individualmente. E nesse processo, Deus requer de nós que nós avancemos na nossa alimentação mais sólida, porque quanto mais bem alimentados nós estivermos, mais preparados estaremos para enfrentarmos as adversidades da vida. Você já viu, sua mãe já deve ter dito para você aquela história de que saco vazio não para em pé, né? Então você precisa se alimentar. E quando a gente era pequeno, talvez eu mais do que vocês, cantei aquela música Meu Lanchinho Vou Comer, para ficar fortinho e crescer, né? Então eu cresci bastante, né? E continuo ainda em uma fase de crescimento, agora tenho que diminuir, né? Mas veja, a criança nasce e na sua infância ela vai aprendendo que ela precisa comer para ficar forte. Então, Paulo usa esse exemplo para nos lembrar, irmãos, que na vida cristã, se a gente não se alimenta, a gente cai. A gente fica fraco, não pode estar disposto para enfrentar as batalhas da vida. Então, em nome de Jesus, cresça. Não sei qual o seu nível na fé cristã. E aqui eu não estou falando só de conhecimento. Talvez seja a hora de você fazer uma avaliação da sua vida cristã. Eu sei que não é culto de Réveillon, né? Geralmente no culto de Réveillon as pessoas gostam, né, de trazer aquela lista aí. Mas faça essa sua lista aí da sua vida. Como é que vai a sua vida devocional, você sozinho? Como é que vai a sua vida de culto doméstico? Como é que vai o seu testemunho e vida no trabalho, na escola, na faculdade? Quais são os pecados contra os quais você está lutando? Quais são as batalhas que você tem vencido e as batalhas que você tem perdido? Você tem sido fiel a Deus em todas as coisas, em todas as áreas? Na dedicação do seu tempo, na dedicação à sua família. Você tem pregado, falado do amor de Cristo às pessoas? Vejam, são várias perguntas que podem trazer para nós um diagnóstico de como vai a nossa vida espiritual. Mas às vezes nós estamos numa correria tão grande e às vezes buscando outras coisas que nós não atentamos para isto, que é fundamento para as nossas vidas. E aí quando a gente enfrenta uma batalha, que a gente precisa estar bem nutrido para nos fortalecermos na disputa, aí a gente perde, aí a gente cai, aí a gente vacila. Por quê? Porque tendo a oportunidade de comer comida boa, sólida, que alimenta, a gente só tem comido besteira. Vamos lá falar da nutrição agora? Deixa eu dar aquela aula para vocês. Existem alimentos, olha o titio falando aqui, viu? O Nutri. Existem alimentos que podem enganar sua barriguinha, mas que não estão nutrindo você. Então pare de comer, não vou dizer que você não tem que comer não, mas cuidado para você não enganar sua barriga comendo coisa que não nutre e acaba ainda te prejudicando. Então você precisa comer feijão, arroz, né? Comer comida boa, proteína,
Aí, às vezes, na vida espiritual, nós temos à nossa disposição um prato sólido, que é a Escritura, privilégio da oração, e a gente prefere ficar assistindo série. Aí a gente gasta mais tempo numa temporada, 45 minutos em um episódio, mas a gente não consegue passar 15 minutos lendo a Bíblia. Um jogo de futebol, 2 horas. Eu sei que tem alguns irmãos que prometeram que este ano não assistem mais jogo do seu time. Eu sei que os torcedores do Santa Cruz que não vão mais, esse ano eles fizeram um jejum, não vão mais torcer pelos nenhum jogo. Também não vai ter, né? Estão de férias. Mas quando tinha, passava 2 horas vendo o jogo de Santa Cruz. Você já pensou um negócio desse? Então é perder 2 vezes, não é? E é ser rebaixado, se torna fora de série. Você não precisa ter uma vida fora de série. Tenha uma vida. Então, qual é a vida ordinária, espiritualmente falando? Leia a palavra, ore, se alimente da verdade da palavra de Deus. Agora, é claro que você pode assistir o filme que você quiser, você pode fazer o passeio que você quiser. Nós não estamos dizendo que não podemos curtir a vida. Todas as coisas são lícitas, nós podemos aproveitá-las, às vezes nem todas convêm. Agora, entre me alimentar bem e ficar comendo besteira, então, da mesma forma, espiritualmente. Tem coisa que pode ser legal, que pode ser agradável, mas que não nutre. E aí, quando você não está nutrido, você pode ter dificuldades na hora de enfrentar uma tentação ou passar por uma provação. Por isso, cuide da sua vida espiritual. Não adore homens. E aqui eu vou ser bem sucinto. Não adore homens. Não coloque a sua expectativa neles, em ninguém. Em ninguém. Essa semana uma irmã comentando comigo disse assim: Diego, eu posso confiar em fulano? Só confiar só em Jesus. Só em Jesus. Eu não confio, irmãos, nem em mim mesmo. É claro que no nível da confiança geral, né? A gente confia no outro. Estou dizendo que você tem que ficar desconfiado de todo mundo, não. Mas a segurança plena, em quem a gente assim se amarra, é em Jesus. O resto, que somos todos nós, podemos falhar. Às vezes até não gostaria de falhar com você, mas posso falhar. Você pode querer falar comigo 1 hora, meu celular está descarregado, ou eu estou dormindo. Agora, se a sua confiança está em Jesus, o celular dele nunca descarrega. Só se você orar que ele atende a você. Recebe a mensagem, você fala e fica azulzinho assim, 2 tracinhos. E ele não esconde não, tem os irmãos que escondem, né? Não, Jesus não, ele promete a você que a sua oração está sendo ouvida. Então fale com ele, tenha comunhão com ele, confie somente nele, deposite a sua esperança nele. Valorize os homens de Deus. Valorize quem planta, valorize quem rega. Nós somos todos cooperadores de Deus e a igreja é a lavoura de Deus. Então, nesse processo há um desgaste, há um investimento. Então, os homens de Deus têm que ser valorizados mesmo, amados. Os pastores são dignos de dobrados honorários, diz as Escrituras. São dignos de respeito, de honra. Essa semana os irmãos me parabenizaram, fiquei muito feliz. Louvo a Deus por mais um ano de vida. Louvo a Deus por compartilhar a vida com vocês. Quando falo isso, não é apenas chavão ou clichê. Falo de coração. Louvo a Deus por poder compartilhar a vida com vocês. Me sinto amado, querido. E isso é muito bom para a vida do pastor. Isso nos faz levantar pela manhã e às vezes nem conseguir dormir direito pensando em vocês, para que a glória de Deus seja vista na vida de vocês. Isso é uma forma de nós nos dedicarmos ao Senhor. Da mesma forma, a igreja deve valorizar. Agora, valorize o pastor, sabendo que tudo que ele tem, tudo que ele faz, seus dons, seus talentos, vêm de Deus. Então, dê a glória a Deus e apenas a Ele, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado
pelos ensinamentos que ela nos traz. Obrigado, Senhor, por nos revelar Jesus Cristo, nosso Salvador, o único digno de glória, o único que de fato merece ser adorado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Os homens, Senhor, e os ídolos deste mundo são nada, e aqueles que os adoram se tornam semelhantes a eles. Nós, porém, confiamos no Senhor desde agora e para sempre. Israel confia no Senhor desde agora e para sempre. A casa de Arão confia no Senhor desde agora e para sempre. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele os abençoará. Abençoe-nos, Senhor, e todos os confins da terra temerão o teu nome. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, na tua segurança. Ó Deus, dá-nos uma semana abençoada. Que a tua presença seja real nas nossas vidas, que nós busquemos, cativemos a tua presença, que nós possamos perceber o tesouro que nós temos à nossa disposição. Ó Deus, dá-nos também a graça de compreendermos, analisarmos como vai a nossa nutrição espiritual, a fim de que não andemos desnutridos e assim despreparados para as batalhas da vida. Pelo contrário, que possamos estar firmes e fortes no Senhor. E quando vierem as dificuldades, as tentações, possamos resistir fielmente. Ajuda-nos em todas as coisas, segura na nossa mão, Senhor. Abençoa os irmãos que estão enfermos. Nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida da irmã Teresa, sobre a vida de Tuane, as duas machucaram o pé. Ó Deus, te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida de Rafael Henrique, primo de Miguelzinho, ó Deus, que recebeu alta. Te pedimos pela vida de Leandro, Deus, neto da irmã Alessandra, e tantos outros, Senhor, que estão enfermos. Dá graça a cada um deles em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que estão se recuperando de dificuldades, de lutas espirituais, emocionais, físicas. Fortalece, Senhor, cada um em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite, Senhor, por cada irmão e cada irmã, cada criança, cada professor. Obrigado pela tua ceia, obrigado pelos louvores, pelos nossos músicos. Obrigado, Senhor, pelas irmãs que trouxeram o lanche, pela diaconia, pelos presbíteros. Nós te damos glória pela vida de cada um. Abençoa-nos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e também espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, queridos. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.